Bora continuar aqui as preliminares. Lembrando que já, a partir de hoje, a gente já vai subir as aulas de sábado. As aulas de sábado já estão no site, né? Mas eu quero subir essas aulas pro YouTube. E aí, para poder você, quando você estiver em casa, né, ali, querendo estudar e tal, tipo, meu Deus do céu, essa preliminar eu não tô entendendo. Aí você vai lá no YouTube, pega aquela aulinha sobre aquela preliminar e dá aquela revisada. Porque realmente, se a minha aposta estiver errada, é possível, né, uma peça diferente de contestação de RO de reclamação, né, se for uma contestação, for um RO, eu garanto a vocês que essas preliminares estarão na sua prova. Pelo menos, é sério, pelo menos duas. Quando eles querem acochar muito, eles botam duas preliminares e uma prejudicial de prescrição. Então, na verdade, são três, né? Duas preliminares e uma prejudicial, valendo praticamente quase a metade da prova aí. Quando eles botam três assim, eles cobram 0,6 por cada uma. Só nessas três, 1,8. A tua peça não valeria mais 5, né? A tua peça valeria só 3,2 o restante, que eles pegam bem pesado nas preliminares. As preliminares são tranquilas, desde que você preste atenção às aulas e faça os exercícios de fixação, exercícios esses, né, que eu vou começar a mandar vocês fazerem assim que eu terminar a aula de hoje, que é a última aula sobre preliminar. Algumas preliminares a gente vai estudar só na resolução de questões, são as mais bestas, tá? Então bora pra cá. Me disseram aqui, meus colegas de trabalho aqui, meus colegas de palco, disseram que é o 337, inciso 9º, que é incapacidade processual da parte, defeito de representação, falta de autorização. Da incapacidade processual, da incapacidade desse inciso 9º, eu tiro para você o mais importante, a incapacidade processual. Tio, como assim incapacidade processual? A incapacidade processual da parte, ela não se confunde, por exemplo, com a legitimidade, tá? Tio, qual é a diferença? Para cá. Tio, qual é a diferença entre legitimidade e capacidade processual da parte? Quando a parte é legítima, o direito é dela, o direito vilipendiado, o direito violado é dela, e somente ela, vou explicar bem bonitinho, e somente ela pode ir atrás do, via de regra, somente ela pode ir atrás do seu direito. Quando a parte ela tem falta capacidade processual, por mais que o direito seja dela, que o direito violado foi dela, ela é a titular, ela é a dona do direito, mas ela não pode ir atrás desse direito sozinho na justiça. Então, capacidade, eu vou fazer para você a distinção entre capacidade processual, legitimidade da parte e a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte, ela tem a ver com um negócio chamado de personalidade. Como assim, professor, personalidade? Desde que você seja dotado, né, de personalidade natural ou física ou personalidade jurídica, você tem capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte é a capacidade de ser autor ou a capacidade de ser réu. Professor, e existem, né, entes que não podem ser parte? Existem. Por exemplo, a coisa mais comum do mundo é o pessoal entrar com ação contra a prefeitura. A prefeitura, ela não pode ser parte no processo. Quem pode ser parte do processo é o município, porque o município é que é dotado de personalidade. A prefeitura, como órgão, ela não é dotada de personalidade, então ela não pode ser parte no processo. A prefeitura nem pode ser parte autora, nem ela pode ser parte ré, porque ela não é dotada de personalidade. Quem é dotado de personalidade é o município. Aí o município tem a capacidade de ser parte, porque ele é dotado de personalidade jurídica, num processo, por exemplo, trabalhista. Estou falando em processo trabalhista, não me interessa outra coisa, tá certo? Processo trabalhista. Então a capacidade de ser parte, ela tem a ver com um negócio chamado de personalidade. Então desde que você tenha nascido com vida, desde que você nasce e tenha respirado, fazendo depois mesmo, mas a criança nasceu morta e faz aquela tal de docimasia hidrostática de Galeno, não sei nem se faz isso mais hoje. Faz isso ainda hoje? Eu não sei. Tiram para a criança natimorta para saber se ela nasceu com vida. Por que é interessante saber se ela nasceu com vida? Para saber se ela pode ser parte do processo e, consequentemente, ter os seus direitos resguardados, sucessórios resguardados. Aí você tira um pedaço do pulmão, não sei se faz isso mais hoje não, mas essa questão aqui é questão romântica. Você tira um pedaço do pulmão, coloca no líquido. Se o pulmão, que deve ser água, acredito eu, se o pulmão boiar é porque houve respiração. Se o pulmão afundar é porque ela não respirou, portanto não nasceu com vida, não pode nem ser parte no
processo, quanto mais ter os direitos sucessórios resguardados. Então, para você poder ser parte no processo, você poder ser parte autora ou você poder ser parte ré, você, via de regra, precisa ser dotado de personalidade. A filha da Luziane, qual é o nome dela, Luzi? Maria Elisa, ela tem quantos anos? Uns 3, 4? 3, né? Pelo tamanho, uns 3 anos de idade. Tio, mas ela tem 3 anos de idade, mas ela nasceu com vida. Ela tem capacidade processual. Ela é detentora de personalidade natural ou física. Então, ela tanto pode ser parte autora num processo, como ela pode ser parte ré. Então, não quer dizer que ela vai poder estar no processo sozinha. Aí já é outra coisa, tá? Mas tanto ela pode ser parte autora como parte ré. Agora, toda regra tem exceção. Existem entidades que não são dotadas de personalidade, mas muito embora não sejam dotadas de personalidade, mas a lei confere a elas a capacidade, por exemplo, de serem partes no processo. Tanto parte autora como parte ré. Por exemplo, né, praticamente todos nós aqui moramos num condomínio. O condomínio, ele não é dotado de personalidade, mas a lei autoriza o condomínio, a lei abre a possibilidade do condomínio, por exemplo, ele ser parte do processo. Você não entraria contra cada... Por exemplo, o condomínio lhe deu ou a árvore do condomínio caiu em cima do seu carro. Você não vai entrar contra o síndico, você não vai... E o síndico é que é dotado de personalidade. Você não vai entrar contra cada condômino, você vai entrar contra o condomínio naquele ato representado pelo síndico. Mas o senhor acabou de dizer que o condomínio não é dotado de personalidade e se você só pode ser parte autor ou parte ré se você for dotado de personalidade. Isso é verdade. Só que a lei autoriza, no nosso caso, não só o Código Civil, mas o próprio CPC, eles autorizam alguns entes não dotados de personalidade, alguns entes despersonificados, eles autorizam esses entes a serem partes autoras ou parte rés. Um exemplo clássico é o condomínio, que muito embora não seja dotado de personalidade, mas quando o empregado do condomínio quer entrar com ação contra o condomínio porque não recebeu os seus direitos, entra contra quem? Entra contra o condomínio, que excepcionalmente poderá ser parte autora ou parte ré, muito embora não seja dotado de personalidade. O cartório da sua tia, o cartório da minha ex-mulher, é horrível, porque são... Rapaz, você dono de cartório é bom, é massa, mas a pancada é grande, porque muito embora o que você veja um cartório e você veja uma empresa, porque o cartório, ela é uma empresa, o cartório é uma empresa, você vê o espaço físico, você vê o capital investido no cartório, você vê o trabalho. Acontece que o cartório não pode ser considerado empresa, não pode ser considerado pessoa jurídica. E aí o tabelião, né, o registrador, o notário, eles não são empresários. Logo, o imposto de renda que eles pagam é imposto de renda pessoa física. Com toda de lascar. Com toda a estrutura de empresa, com todos os gastos de empresa, mas o notário, o registrador, o tabelião, eles pagam imposto como pessoa física e não, por exemplo, como eu, pessoa jurídica, que começa com 4% a 6%, aí dependendo do negócio, vai até 10%, 12%, 15%. É complicado. Mas, e aí, professor? E aí que o cartório, por exemplo, o cartório é um ente não dotado de personalidade. Então, se ele não é dotado de personalidade, ele não poderia ser nem parte autora, nem parte ré. É verdade, ele não poderia. Só que a lei autoriza você entrar com ação contra o cartório, e aí representado neste ato, né, representando o cartório neste ato, o tabelião, o registrador ou o notário, tá? Aí você tem quem? A massa falida, o espólio, que muito embora não sejam dotados de personalidade, mas excepcionalmente eles podem ser parte autora ou parte ré no processo. Então a capacidade de ser parte, ela tem a ver com personalidade. Desde que você tenha personalidade natural ou física ou jurídica, você tanto pode ser autor como pode ser réu, tá? Agora, excepcionalmente, em algumas situações, você não tem personalidade, mas a lei autoriza você a ser parte autora ou parte ré. Isso aqui é mais curiosidade.
Legitimidade da parte. A gente vai ter uma aula só sobre legitimidade hoje, inclusive, tá? Então eu vou só brincar com legitimidade para a gente ir para lá depois. Tio, quando é que a parte é legítima? Se você é dotado de personalidade, então você tanto pode ser parte autora como você pode ser parte ré. Mas não quer dizer que você já tenha, por conta disso, legitimidade para entrar com a ação. E quando é que eu vou ter, professor, legitimidade para entrar com a ação? A parte legítima, via de regra, porque tem exceção, a parte legítima, via de regra, é aquela dona do direito, é o titular do direito que foi violado. Então, se o seu direito foi violado, ou se ele não foi violado, mas ele está sendo ameaçado de ser violado, ou seu direito foi lesionado ou lesado, ou está sendo ameaçado de lesão, se o direito é seu, você é parte legítima para entrar com a ação. Então, a filha da Luziane, de 3 anos de idade, ela é dotada de personalidade. Ela tanto pode ser parte autora no processo, como ela pode ser parte ré. Ela tem direito aos alimentos pagos, por exemplo, pelo pai. Se o pai... O direito aos alimentos não é da mãe. O direito aos alimentos é de quem? É da filha. A mãe quiser que trabalhe, né? Passe não abrir trabalho. Então, o direito não é da mãe, o direito é da filha. Se o pai não paga a pensão, ele está violando o direito de quem? Da mãe ou da filha? A filha nasceu com vida. Logo, ela é dotada de personalidade. Ela tanto pode ser parte autora como parte ré. Ela tem a capacidade de ser parte. O direito lesado, o direito violado, é o direito da menina. Então, quem tem legitimidade para propor a ação, quem tem legitimidade é a menina. Mas quem propõe não é a mãe, aí a capacidade processual é outra coisa. Totalmente diferente. Legitimidade, para você propor uma ação, ela tem a ver com a titularidade. Com o fato, por exemplo, de você ser dono do direito violado. Se você é o dono do direito violado ou ameaçado de lesão, você é a parte legítima para entrar com a ação. Você é a parte legítima ativa, que você é quem vai acionar o Estado para proteger o direito de que você é dono, de que você é titular. E a parte legítima passiva foi a pessoa que violou o seu direito. Por exemplo, né? Você tem lá o fulano, né? Você viu, né, a mulher do seu amigo traindo o seu amigo. Você pode ter ficado, né, com nojo, com ódio, tomado todas as dores, mas o direito violado foi o seu? Não. Então só quem pode tomar alguma atitude é quem? Ele, né? O corno. Na verdade, ele, cujo direito foi violado. Tá? Cujo direito foi violado. Então, por mais que você fique indignada, né, revoltada com a maneira como o empregador trata aquele empregado, mas o direito que está sendo violado não é seu. O direito que está sendo violado é do trabalhador. Então, só quem pode tomar uma atitude é aquele trabalhador. Aquele trabalhador é parte legítima. Se você se revoltar e quiser tomar as dores, e você, Carol, entrar com reclamação trabalhista contra aquele empregador que está violando o direito do empregado, o direito é seu? Não. Você tem capacidade de ser parte. Tem ou não tem? Tem, Carol, é pessoa física. Mas, por mais que ela tenha capacidade de ser parte autora, parte ré, ela não vai ter o quê, negada? Legitimidade. Porque o direito violado não é dela. Claro que tem uma legitimidade extraordinária, mas não é hoje, tá? Então vamos só dar a legitimidade ordinária. Então legitimidade tem a ver com um negócio chamado de titularidade, tá? Tem a ver com um negócio chamado de titularidade. Se você for o titular, se você for o dono do direito violado, aí você, além de ter passionalidade, capacidade de ser parte, você pode ainda, né, entrar com uma ação, tá? Porque você é titular do direito violado. E eu entro contra quem? Contra quem violou o direito, tá? Você entra exatamente contra quem violou o direito.
Além da capacidade de ser parte, da legitimidade da parte, existe um negócio chamado de capacidade processual. Enquanto a capacidade de ser parte tem a ver com personalidade, a legitimidade da parte tem a ver com titularidade, ser dono do direito violado ou ameaçado de lesão. A capacidade processual, ela tem a ver com um negócio chamado de idade. Ela tem a ver com um negócio chamado de idade. É a idade que vai determinar a capacidade processual. A filha da Lucy, por exemplo, ela nasceu com vida, é dotada de personalidade natural ou física. Ela pode ou não pode ser parte de um processo? Pode. O pai da Lucy, é só uma brincadeira, tá, amor? O pai da Lucy não paga alimentos. Me diga uma coisa, o direito aos... Não interessa, não vou chegar a esse ponto. Porque geralmente eu dou exemplo com as minhas meninas, mas como a tua filha está aqui hoje, né, eu te peguei para Cristo, tá? Então vamos lá. Geralmente faço exemplo com as duas, né, Carol? Com a Maria Clara e com a Letícia. Mas se a sua está aqui, eu vou prestigiar a sua filha, tá? Então vamos lá. Cala a boca, menino, já quieta, né? Então vamos lá. Então a filha da Lucy, de 3 anos de idade, ela pode ser parte autora ou parte ré no processo. Não é porque ela é 3 anos de idade que ela não pode ser autora ou pode ser parte ré. 2. O pai dela tinha que pagar alimentos à mãe ou à filha? A filha. Então o direito violado não é da mãe. Se ele não pagar, o direito violado é da filha. A filha tem legitimidade para entrar com a ação. A legitimidade é dela. Quem vai entrar com a ação é ela, piveta, pequena de 3 anos de idade. Tá? Legitimidade, porque ela é titular do direito. Só que ela não tem o quê? Idade. Ela nem tem capacidade processual. Ela, filha da Luziane, de 3 anos de idade, ela não pode entrar sozinha com uma ação. Ela tem que entrar sendo, por exemplo, representada pela mãe. Mas entenda que o autor do processo não é a mãe. O autor do processo é a filha. Qual é o nome dela mesmo, amor? Maria Liz. Obrigado, minha filha, né? Maria Liz. Tanto é que na ação de alimentos, você vai colocar assim, Maria Liz. Ela não é autora? Ela é autora, porque ela tem personalidade. O direito que está sendo pedido ali, resguardado, é o dela, porque foi violado. Só que ela não pode fazer isso sozinha, porque ela não tem capacidade processual. Maria Liz, aí menor em púbere, né? Estudante, menor em púbere, neste ato representada pela genitora Luziane dos Anzóis Pereira. Aí, então, cuidado para a gente não achar que a criança, só porque tem 3 anos de idade, ela não pode entrar com a ação. Ela pode. Ela pode ser parte autora ou parte ré, ela pode ser a parte legítima, como ela só não vai ter o quê? A capacidade processual. No direito do trabalho também existe essa possibilidade. Uma criança de 14 anos de idade, tá? Não se engane não, uma criança de 14, que para mim é criança, é adolescente, mas é criança. Uma criança de 14 anos de idade, ela pode celebrar sozinha um contrato de aprendizagem. É bom que eu vou logo dizer, vai ficar aqui no YouTube, sempre tem um outro revoltado, porque muitos professores de direito de trabalho querem aplicar fina força o quê? Querem aplicar fina força o Código Civil não se aplica aqui, tá? Não se aplica, nesse particular não se aplica. Então, uma criança de 14 anos, vou deixar ela completinha. Uma criança de 14 anos de idade, ela pode celebrar sozinha um contrato de aprendizagem. Porque para que ela possa celebrar um contrato de aprendizagem, ela precisa ter carteira de trabalho. E a carteira de trabalho e previdência social, a famosa CTPS, uma criança de 14 anos de idade, ela não precisa nem estar acompanhada nem pelo pai e nem pelo responsável para poder celebrar, para poder tirar uma carteira de trabalho. Ela não precisa nem de autorização, nem do pai, nem da mãe, nem do responsável. Uma criança de 14 anos de idade sozinha vai lá no órgão competente do finado Ministério do Trabalho e Emprego, né? Aí por finado, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, aí que chegando lá, desde que ela tenha 2 fotos, 3x4, fundo branco, na vida real tira lá. A foto hoje tira lá. Mas a lei ainda fala assim. E aí isso aqui é uma prova, a gente ainda vai pela lei. Então, se ela levar 2 fotos, fundo branco, 3x4, e, por exemplo, ela levar a certidão de nascimento, ou levar, por exemplo, a carteira de identidade, ou qualquer outro documento idôneo de identidade, ela tira sozinha a carteira de trabalho. Só e só. Professor, acho que eu estou enganado. Estou vendo aqui na CLT
que o artigo 17 da CLT diz que a criança tem que estar acompanhada do pai ou responsável. A criança ou menor só vai estar acompanhada do pai ou responsável se a criança ou menor não tiver documento idôneo de identidade. E vale para o adulto também. Se o adulto, você, meu amor, de um pouco mais do que 18 anos de idade, se você não tiver, coisa mais comum do mundo interior, né? Se você não tiver nenhum documento idôneo de identidade, ainda assim você pode tirar a carteira de trabalho. Só que você vai precisar de 2 testemunhas para dizer, realmente essa daqui, esse aqui é o Carlinhos, ele tem 22 anos de idade, é filho do fulano e filho da Beltrana, nasceu bem aqui em Cabral do Oeste, pronto. É desse jeito. Então, isso tanto vale para o menor como vale para o maior. Agora, tendo documento de identidade, não precisa você de autorização ninguém para tirar carteira de trabalho com 14 anos. E a CLT, ela não proíbe em nenhum momento que a criança de 14 anos de idade, ela celebre um contrato de aprendizagem. Diz o artigo 428 da CLT que os requisitos para a celebração do contrato de aprendizagem é, por exemplo, lá ter carteira de trabalho, que o contrato de aprendiz tem que estar anotado na carteira obrigatoriamente. E tem que estar matriculada na escola de ensino técnico profissionalizante metódico. Acabou-se. Estando presentes esses requisitos, ela celebra sozinho o contrato de emprego. Maravilha. Acontece que ela trabalhou, mas o empregador não pagou. Vem cá, quem é o trabalhador, o pai ou o pivete? O pivete. Então, o dono do direito trabalhista quem é? O pivete. O pivete é dotado de personalidade, então ele pode ser parte ator ou parte ré numa reclamação trabalhista. O pivete tinha, por ter celebrado o contrato de aprendizagem, o pivete era titular de direitos trabalhistas. Direitos estes que foram violados. Então, ele é parte legítima para entrar com a ação. O problema é que a criança tem 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, você não tem capacidade processual. Você não pode contratar advogado sozinho, você não pode estar sozinho no processo trabalhista. Você vai ter que estar representado por seu pai ou responsável ou qualquer representante nomeado pelo juiz. É o que diz o artigo 793 da CLT. Cuidado, tá? O artigo 793 da CLT, ele vai tratar de representação. Então, a reclamação trabalhista do menor de 18 anos de idade é feita na pessoa de seu representante. Artigo 793 puro da CLT. Isso seria um caso típico de incapacidade processual. Se uma criatura menor de 18 anos de idade contratasse sozinha advogado ou sozinha se utilizasse do jus postulante. Aí você, na contestação, endereçamento, qualificação, depois da qualificação, você, empregador, contestando, você abriria o tópico da incapacidade processual e diria que pelo caboclo é que fulano, quando ingressou com reclamação trabalhista, era menor de 18 anos de idade. E o menor de 18 anos de idade, né, a sua reclamação tem que ser feita por seu representante. Fulano está sozinho, portanto, estamos diante de um caso de incapacidade processual. O que é que o juiz vai fazer? Aí o juiz ele vai suspender o processo até que ele nomeie um representante capaz, né, de praticar os atos processuais previstos em lei. Então isso aqui eu deixei bem mastigadinho. Faz tanto tempo que eu não dou aula desse jeito, deixei bem mastigadinho para você. A diferença entre capacidade de ser parte, legitimidade da parte, que vamos já tirar como preliminar bem aqui, tá? E a bendita capacidade processual da parte. Tranquilo? Alguma dúvida, ó crianças abomináveis? E no processo de trabalho não faz diferença entre assistência e representação. Ah, até tal idade essa é representação. Até tal idade é assistência. Não se estresse, não. A CLT fala mediante representação. Você vai usar. Foi menor de 18? Tem que ter o quê? Representante para poder entrar com a ação, porque lhe falta capacidade processual, tá? Alguma dúvida? Tranquilidade máxima. Não sobrou nada lá, Flor. Lá tô esperando. Aff, Maria, o povo para comer muito. Sobrou foi nada. Sobrou foi nada. Vamos lá. Qual é a próxima que tem aí, negada? Aí sim, é aqui, né?
337, inciso 9, aí você vai colocar o artigo 793 da CLT, tá? Lá no 337 do CPC, você coloca o artigo 793 da CLT. Qual é o próximo agora? Qual é o próximo inciso? Convenção de arbitragem, a gente vai estudar isso em exercícios. Qual é a próxima, Flor? Ausência de legitimidade. Pronto. A legitimidade da parte. Ah, esse é o inciso 11, é? É? Ausência de legitimidade? Pronto, inciso 11 do CPC. Esse aqui é a quantidade maior de exemplos que a gente vai ter, tá? Então sejam muito organizados na hora que vocês forem fazer remissão aí no inciso 11 do artigo 337. O bom é porque eu vou falar, não vou dizer que eu vou abranger a todos os casos, porque seria uma mentira, certo? Mas geralmente, é muito raro na prova, não quer dizer que é impossível, mas é muito raro na prova de segunda fase cair um exemplo de legitimidade que eu não tenha dado em sala de aula, porque a gente vai colocar vários exemplos aqui, tá? Tio, o que é essa legitimidade? Já falei pra ti, né? É por isso que foi bom essa aula introdutória aqui, tá? A legitimidade da parte é quando você é titular do direito. Se você for titular de um direito, dono de um direito, e se seu direito ele for lesado ou ameaçado de lesão, você é parte legítima para entrar com uma ação. Agora, se você vai entrar sozinho ou representado por alguém, vai depender da sua idade. Ai, meu Deus, professor, tá bom, pare com isso. Diga um negócio mais legal. Deixa eu te dizer. Quando, é claro, isso aqui é um negócio bem bisurado. Eu não gosto muito de bizu não, mas é que às vezes é necessário. E aí o momento, né, é o momento dito isso aqui. Então vamos lá. Quando é que a gente pode definir que uma parte é legítima no processo de trabalho? Se eu definir quando é que ela é legítima, automaticamente eu defino quando ela não é legítima, tá? Então, quando é que a parte é legítima no processo do trabalho? Quando? Anota. A parte é legítima. Tem aí, mas anote. A parte é legítima no processo do trabalho, tá? A parte é legítima no processo do trabalho. Pense num bizu, vai contar pra ninguém não isso aí. A parte é legítima no processo do trabalho. Quando? Em determinada relação de emprego, a parte é legítima. A parte é legítima no processo de trabalho quando, em determinada relação de emprego, eu estava nesse dia, eu tinha tomado uns vinhos, eu estava com a cabeça muito boa. Quando eu inventei isso? Quando, em determinada relação de emprego, a pessoa for empregada ou empregadora, a parte é legítima na relação de emprego, ou a parte é legítima quando, em determinada relação de emprego, a pessoa for empregada ou empregadora, ou tiver responsabilidade solidária ou subsidiária. Meu irmãozinho, acabou-se. Se você, em determinada relação de emprego, em determinada relação jurídica de emprego, você for o empregado, ou você for o empregador, ou se você tiver responsabilidade solidária, ou se você tiver responsabilidade subsidiária, você é parte legítima, você não escapa, tá? Você não escapa. Então, quando é que a parte é legítima? Quando em determinada relação de emprego, quando em determinada relação jurídica de emprego, a pessoa lá ou for empregada, ou for a empregadora, ou tiver responsabilidade solidária ou subsidiária, você não escapa. Moral da história, acho que não precisa copiar, mas se quiser, né, moral da história, quando é que a parte é ilegítima, que é o que a gente quer agora? Quando é que a parte é ilegítima? A parte é ilegítima, e você pode arrochar, Wagner, bem grande a preliminar da ilegitimidade da parte. Quando a parte, quando a pessoa, em determinada relação de emprego, a pessoa nem for a empregada, nem for empregadora, nem tiver responsabilidade solidária e nem subsidiária. Meu irmãozinho, se em determinada, e você mata qualquer situação, se em determinada relação jurídica de emprego, você não for empregado, você não for empregador, você não tiver responsabilidade solidária e nem subsidiária, você é, Tainá Maria, você é parte ilegítima. E aí você pede a sua exclusão da
lead. Aí algumas coisas estão começando a fazer sentido agora. Lembra do exercício de ontem, cuja resposta foi a súmula 128, né, que eu tenho, né, duas empresas condenadas solidariamente. Aí uma empresa, né, fez o recurso e fez o depósito recursal. E a outra, né, não quer fazer o recurso. Aí precisa fazer o depósito recursal? Não. Quando é que a outra empresa precisa fazer o depósito recursal? Quando aquela que fez o depósito recursal está pedindo o quê? A exclusão da lide. Você pede a sua exclusão da lide quando você se considera parte ilegítima, tá? Esse curso aqui, ele é um ciclo, ele vai se fechando, né? Você, às vezes tá meia lua, né? Tá abertão assim, aí, né? Tá quarto crescente, tá também quarto crescente, meia lua. Vamos já fazer quarto minguante para fechar a bicha cheia. Quando acabar, eu sou romântico hoje, lua, né? Quando acabar o curso, você vai ver que o ciclo fechou todo dia, a gente vai pegar todas as informações durante o curso, elas vão fazer sentido. Então a informação que eu dei ontem já começa a fazer o quê? Sentido hoje. Então você pede para ser excluído da lide quando você se declara, por exemplo, parte ilegítima e, consequentemente, sem qualquer tipo de responsabilidade. Então, se você, mais uma vez, em determinada relação de emprego, você não for empregado, você não for empregador, você não tiver responsabilidade solidária e nem subsidiária, você é parte ilegítima. Então, você tem que alegar isso em sede de preliminar. E o nome da preliminar? Da legitimidade da parte, você vai dizer por que é e vai explicar, né, o porquê e o como assim que você é parte legítima. Existem os exemplos clássicos da ilegitimidade da parte. Ô professor, quais são os exemplos clássicos? O exemplo mais clássico que finalmente caiu era meu sonho dourado. Ele tinha caído 2 vezes na época do CESP e nenhuma vez na época da FGV, e agora ele caiu, salvo engano, 2 vezes já na segunda fase do OAB da FGV. É o famoso dono da obra, tá? É o famoso dono da obra. Enquanto o TST não mudar a OJ, eu vou dar aula do jeito que está aqui, tá? Enquanto o TST não mudar a OJ, estou dizendo para o pessoal que vai assistir no futuro esse vídeo no YouTube, que aí vai para o mundo, né? Porque o TST, ele já começou a mudar o entendimento dele com relação ao dono da obra. A jornada de direito do trabalho, enquanto o TST não mudar a OJ, desde que não seja contra a reforma trabalhista, claro, né? Enquanto ele não mudar a OJ, desde que não seja contra a reforma, eu vou manter o que está dito aqui. Então me interessa a jornada intelectual dos magistrados trabalhistas de Nova York e Baltimore. Me interessa. Me interessa o quê? Não é contra a reforma, o TST não mexeu na OJ, tá? Então bora pra cá. Lá vai. O que é o dono da obra? Vou pegar aqui, Tainazinha, meu amor, tá namorando, né? O tio viu lá no Instagram. Me diga uma coisa, seu namorado faz o quê, meu amor? É porque eu preciso saber, eu sei não estudo, mas estuda o quê, bebê? Ah, então, olha, menina, pegou bem, hein? Pegou bem, minha filha.